também respondendo e nivelando um pouco o resultado desse levantamento de impacto, né? Então a gente conseguiu que no ano de 2022, ou 22, quando foi lançado, que 87 ecovilas participassem e 167 pessoas responderam, ou seja, mais de uma em média por cada ecovila. Teve ecovilas que mais de 10 pessoas participaram, e aí, à medida que mais pessoas participavam e respondiam, a gente conseguia ter um panorama um pouco mais realista, né, do projeto. E aí, só a título de exemplo aqui, eu trouxe uma tela. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver. Essa mandala aqui, ela é interativa, né? Então, se você vem com o mouse aqui, ou com o seu dedo, se você estiver no celular, você vai clicando nas diferentes ODS e ele te dá a média, né? É de 0 a 10. Então, essa aqui é o agregado dessas 87 ecovilas. E aí, eu olhando aqui para o objetivo 2, que é eliminar a fome, você vê que é um dos que o gráfico está mais para cima aqui, né? Então, o 0 desse gráfico aqui é o centro. Então, as barras mais altas são as que as ecovilas estão tendo um trabalho mais efetivo, né? E a gente vê que a fome 0 é uma das que as ecovilas estão tendo um trabalho mais efetivo, ou seja, eles estão produzindo alimento, né? E estão se alimentando bem e provavelmente também estão fornecendo alimentos para o seu entorno, né? Eu acho que essa questão do entorno é outra dimensão que eu queria trazer também, porque até num movimento como esse das ecovilas, que já é um movimento super democrático, colaborativo, em que as pessoas estão fazendo uma construção do zero, né? Uma construção conjunta, ainda assim, eles têm questões com comunidades do entorno, né? Então, eles também são projetos que acabam tendo impacto, né? Apesar de ser da Ecovila ser um projeto que tem um objetivo de sustentabilidade, ele acaba tendo impactos não previstos no território do entorno, né? Então, esse envolvimento com as comunidades do entorno da Ecovila também é um desafio muito grande, até para as ecovilas, não é só para os mega projetos das grandes corporações, até projetos pequenos de ecovilas tem esse desafio de como incluir as comunidades do entorno no teu projeto, como escutá-los, como entender como que o seu projeto está impactando neles, né? E a Rede Global de Ecovilas desenvolve uma série de metodologias justamente para promover esse diálogo e para conseguir coletar esses dados de uma forma justa e participativa, incluindo todos do território. Agora eu vou avançar para o impacto local, né? Então, saindo desse olhar macro, né? Quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta e como que cada país está se comprometendo com isso, eu vou olhar um pouquinho para o impacto local, né? Como que isso se traduz no território. Porque a verdade é que as pessoas, elas não moram no Brasil, elas não moram no Piauí, elas moram em Teresina, né? É no local que as coisas acontecem, é no local que os impactos acontecem, é no local que as comunidades sofrem impactos de projetos, por exemplo. É no local que existe a demanda por energia, é no local que vai ter a produção de energia, e é o local que vai ser impactado por esse projeto também. Então, de novo, né, o Instituto Nossos Ilhéus, uma organização da sociedade civil, com 3 pessoas daí, menos capacidade institucional ainda, querendo fazer o monitoramento e trazer mais transparência para o governo local de Ilhéus. Como que a gente conseguiu fazer isso? A gente, um dos projetos que a gente desenvolveu chama de Olho na Câmara, para fazer o monitoramento do Legislativo Municipal. Na época, a Câmara de Vereadores não fazia transmissão das suas sessões, então a gente começou a fazer como sociedade civil. Eles se incomodaram, tentaram proibir, a gente teve que fazer um movimento mobilizando organizações de transparência do Brasil todo para pressioná-los a permitir que a gente fizesse a transmissão. Hoje em dia isso já está institucionalizado, a própria Câmara de Vereadores já faz a transmissão das sessões, mas a gente, que a gente fazia? A gente ia na Câmara de Vereadores e coletava toda a produção legislativa, só que lá não era informatizado, então a gente fotografava tudo e depois sistematizava tudo numa planilha e finalmente tentava criar indicadores em cima disso. Opa! E aqui, do lado aqui, eu estou mostrando um pouquinho de como que a gente criou uma maneira dos cidadãos poderem visualizar o impacto da atuação dos vereadores no município, né? Então,
nesse gráfico aqui, que se você entrar no site do Instituto Nossa Ilhéus, que é nossailéus.org.br, tem lá o projeto de olho na Câmara, você consegue ver isso. Então aqui quais localidades que os vereadores estão mais atuando. Cada bolinha dessas é um vereador e um território do município, né? Então ali o exemplo que eu cliquei, que é aquela bolinha azul pequenininha ali, eu estou vendo a localidade do Pontal e o vereador Gil Gomes. Ele teve 36 atuações nesse território do Pontal. Isso corresponde a 0,69% do total da atuação dos vereadores no município, né? Então, assim, os cidadãos conseguem... Tem filtros, né? Então, eles conseguem ver, por exemplo, eu quero ver só no meu bairro, quais vereadores estão atuando aqui, que tipo de atuação que eles estão fazendo. É projeto de lei? Eles estão fazendo algum requerimento para a prefeitura, né? Qualificando um pouquinho esses dados também. Então, pela nossa falta de capacidade institucional para poder criar macroindicadores, o que a gente conseguiu fazer foi isso. Sistematizar os dados que a gente tinha e tentar trazer um pouco mais de transparência para os cidadãos para promover um diálogo um pouco mais qualificado. Isso provocou uma mudança muito grande na Câmara de Vereadores, que antes tinha não tinha uma postura muito institucional, vamos dizer assim, né? Era um barraco muito grande as sessões da Câmara. E a partir do momento que a gente começou a fazer a transmissão e fiscalizar um pouco mais, a atuação deles foi bem mais qualificada, pelo constrangimento mesmo, mas começaram a atuar muito mais quando pararam de dar show, né? E fazer bagunça para depois fazer corte em rede social, né? Então, foi uma maneira da gente desenvolver indicadores com a pouca capacidade institucional que a gente tinha e conseguir qualificar um pouco mais o debate. Agora eu venho para o exemplo mais recente, né, da minha atuação profissional, que é na Causal, que é essa startup finlandesa que eu tinha comentado. E esse é o levantamento que eu fiz, na verdade que a gente fez lá na Causal sobre o impacto dela hoje, né? Então ela está atuando em 9 países, todos do norte global, né? Então Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns países da Europa. A gente tentou trazer para o Brasil, ainda está tentando. É um desafio muito grande, vocês vão ver porque no próximo slide. É um desafio institucional muito grande nosso para conseguir trabalhar com dados e métricas no nível municipal, no nível local aqui. Mas a Causal está atuando hoje em 9 países, já são 50 cidades, regiões e estados que estão trabalhando com ela. Ou seja, a plataforma da Causal já está servindo a 56 milhões de cidadãos dessas 50 cidades e estados. Essas 50 cidades e estados têm umas emissões faltou toneladas de carbono, né? Está faltando a unidade ali, peço desculpa aí. Mas são 139 mil toneladas de carbono que estão sendo geradas por essas cidades. E o que está sendo previsto com o uso da plataforma e olhando para esses dados e fazendo uma gestão que visa trazer neutralidade até 2030, vai haver uma redução de 98.823 toneladas de carbono anuais e as emissões futuras vão ser só de 40 mil nessas 50 cidades e estados, né? Então isso aqui demonstra um pouquinho do impacto que a Causal está tendo nessas 50 cidades e estados. Então essas 56 milhões de pessoas já estão com a possibilidade de serem impactadas positivamente com uma redução de 98 mil toneladas de CO2 que vão deixar de ser emitidas de agora até 2030. Então aqui a gente vê o quê? Que é uma organização que criou uma plataforma que agrega dados. Então ela vai nos municípios que já têm uma capacidade institucional para levantar esses dados, que tem uma capacidade institucional para trabalhar com esses dados, para fazer um plano de ação climática usando esses dados, criar uma gestão estratégica disso e tem capacidade institucional para fazer o manejo e a implementação desses dados, né? Isso não é simples, não é trivial. E por isso que a gente encontrou tanta dificuldade para trazer essa solução para o Brasil. O Rodrigo, que está aqui, sabe que a gente tem se encontrado bastante, né? O ICLEI está fazendo um trabalho muito importante aqui de qualificação no Brasil de dados climáticos, mas a gente ainda está engatinhando no nosso país com relação a isso. É um desafio muito grande, né? O governo federal é o que mais tem essa capacidade de levantamento de dados. Os estados, aos poucos, estão correndo atrás, mas a gente ainda tem um caminho muito longo a se percorrer para uma profissionalização nesse sentido de análise de dados.
E esse foi o panorama que eu encontrei no Brasil. A gente tem, aqui é um arredondamento, acho que são 5.559, na verdade, né, municípios. Desses, 500 têm uma estrutura mínima ambiental. Isso significa que tem alguma secretaria que também é de meio ambiente, não necessariamente é só de meio ambiente. Muitas vezes é de meio ambiente e turismo, meio ambiente com alguma outra coisa, mas tem alguma capacidade. Então a gente já está vendo aqui que é um universo de menos de 10% dos municípios que têm alguma capacidade de fazer gestão ambiental. Dos 559 municípios, a gente tem 153 que estão filiados ao Pacto Global de Efeitos pelo Clima e Transição Energética, pela neutralidade de carbono. E a gente tem, isso não quer dizer que a cidade está fazendo um grande trabalho, quer dizer só que em algum momento teve algum gestor que falou, pô, eu quero que a minha cidade, eu quero aderir a esse pacto, eu quero que a minha cidade faça parte dessa rede. Nós queremos nos qualificar, talvez, né, se não temos a qualificação. E ainda assim são só 84. É muito pouco, né? O Rodrigo está viajando o Brasil inteiro, aí a equipe dele, eles estão se esforçando muito para ampliar esse número. Mas a verdade é que esses municípios deveriam estar procurando o Rodrigo e pedindo para fazer parte dessa rede, para qualificar melhor isso, né? É uma questão muito urgente para nós, na verdade, né? Cidades que têm, até 2024, que tinham inventários do gás de efeito estufa, até onde eu consegui encontrar, talvez tenham outros, 35 apenas. Ou seja, de um universo de 5.559 municípios, a gente tem menos de 40 que estão fazendo uma gestão minimamente baseada em dados. Todos os outros, eu não sei nem como é que existem. Eu não sei como é que a gente está aqui, como é que os municípios param em pé fazendo uma gestão sem dados. Eles estão às cegas, estão tateando, estão respondendo a pressões, estão indo de um lobby a outro, estão seguindo sua intuição, tudo menos atuando com base em evidências, né? Durante a pandemia houve um debate muito grande sobre a tomada de decisão baseada em evidências científicas, e as mudanças climáticas são evidentes. Então, né, a gente sabe que as mudanças climáticas existem porque elas estão fundamentadas em muitas evidências científicas, né? E a ideia de você criar métricas e desenvolver indicadores é uma lógica científica para a gestão, né? É tentar olhar para dados, né? Qual é o impacto, como é que eu construo o meu projeto de uma forma em que eu reduza ao máximo os impactos negativos do meu projeto e eu maximize o potencial positivo de intervenção no território. Como que eu construo isso juntos com as comunidades, né? Aí eu volto lá para aquela primeira, né, para o meu primeiro slide, aqui já vindo aqui tentando resumir um pouquinho o que eu queria falar aqui. Talvez algum desses itens eu não cheguei a abordar, até porque o tempo foi um pouco mais curto do que eu tinha previsto. Mas o que eu acho que é fundamental para a gente pensar métricas de impacto na transição energética e de uma forma mais ampla. Uma visão holística, e aqui não estou falando num sentido... Estou falando no sentido científico mesmo, né? Holístico, de olhar para o todo, né? Então, você olhar para as diferentes dimensões. As ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazem essa perspectiva holística, né? Eu vou olhar o impacto não só na produção de energia, não só na capacidade produtiva, não só no PIB, não só na economia, mas também nos impactos. E ele comentava comigo sobre os impactos que a comunidade está sofrendo de um projeto de energia eólica aqui no estado do Piauí. E isso, para mim, me tocou muito ouvir o depoimento do Zezito, porque é justamente sobre isso que eu tinha pensado em falar nessa questão do participativo, né? Não tem como a gente fazer um projeto de geração de energia num território sem envolver as pessoas desse território. Sempre vai haver um impacto. E isso precisa ser acordado e trabalhado junto com as comunidades para que elas sejam beneficiárias da mitigação e da compensação do que vai acontecer naquele território e para que seja acordado e pactuado com elas como que vai acontecer o projeto. Então, a construção de indicadores tem que passar pela participação da comunidade também. Elas têm que estar ali construindo juntas, identificando o que é prioritário para elas também de ser monitorado, para que não aconteçam tragédias como aconteceu em Belo Monte, em que se olhou para uma perspectiva desenvolvimentista, desconsiderando uma série de questões territoriais locais, e hoje Altamira é uma das cidades mais violentas do país, né? E a gente não quer isso em lugar nenhum, né? Então,
Por isso que é importante ter uma participação cidadã na construção do projeto e dos indicadores. A questão da transparência, né? Uma transparência radical. A gente precisa que o que é público tem que ser público, o que tem impacto público tem que ser público. Se eu tenho um mega projeto, os meus dados vão impactar de tal forma que os meus dados vão ter que ser públicos. E nós, como cidadãos, temos que cobrar e os governos têm que se certificar de que estão trabalhando para seguir a lei de acesso à informação. E para finalizar, é uma consolidação estratégica de dados, então eu tenho que olhar para onde eu quero chegar, né? Porque os dados são dados, eles não dizem nada, né? Eu tenho que ter uma lógica qualitativa, como eu construo esses dados é onde eu quero chegar. E isso vai nos permitir ter uma gestão orientada para metas e evidências, não só focada em pressão, lobby, disputas e alinhamentos ideológicos, mas sim voltado para macroindicadores, para projetos. A cidade que eu estou assumindo agora, no início do meu mandato, está dessa forma. E eu quero transformá-la dessa forma. São esses indicadores que eu vou monitorar nos próximos 4 anos e é aqui que eu quero chegar ao final desses 4 anos. Eu quero deixar esse caminho para as cidades. E é uma urgência porque a gente está muito atrás, a gente não tem capacidade institucional nos municípios brasileiros e a gente precisa construir isso. Ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque tem um campo gigantesco, o Rodrigo está aí, não me deixa mentir. Né, tem muito trabalho a ser feito. Para quem está a fim de trabalhar nessa área, não falta trabalho. A gente tem muita capacidade institucional para ser desenvolvida aqui. Então é isso que eu queria compartilhar nesse primeiro momento. Espero que a gente tenha no final uma oportunidade para perguntas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui o Gabriel Siqueira pelas explanações extremamente importantes no sentido de que essa transição energética seja justa. A gente queria que tivesse mais tempo, mas ele tocou em pontos extremamente importantes, que é essa questão que não só o desenvolvimento econômico, mas a gente tem que olhar sempre para a questão dos impactos socioambientais, onde essa transição energética ela tem que ser justa. E para ser justa, ela tem que contemplar o aspecto social das próprias comunidades e também a questão ambiental para a proteção, né, do nosso meio ambiente para gerações futuras. Então, isso é extremamente importante. E só para complementar aqui um pouco a minha fala da parte dos municípios, tudo acontece nos municípios, você reiterou bem isso. O Rodrigo vai já falar um pouco, que ele faz muito essa parceria, né? E a gente vê que precisa cada vez mais melhorar essa gestão, mas como o nosso governador Rafael Fontelli sempre fala, o município ele é muito penalizado, tendo em vista que a repartição de recursos no Brasil ela não é tão justa, porque a maior parte dos recursos, 70%, 60%, 70% está lá na União, ali 25% está nos estados e os municípios ficam com 10% a 15%, tendo que praticamente fazer quase todas as políticas públicas. Então é importante a gente entender que é preciso isso, mas também o apoio do Estado e da União com recursos, com capacitação, com assessoria técnica, para que eles possam implementar. Às vezes, não é que não falte boa vontade, às vezes falta o próprio recurso. Então, agradeço, Gabriel, a gente vai ter um momento das perguntas. Ultrapassou um pouquinho o tempo, peço a compreensão dos outros dois palestrantes para a gente não ultrapassar o tempo total. Então, agora, eu passo a palavra para o Rodrigo Perpétuo, tá? Que tem larga experiência nessa questão de sustentabilidade, da parte de meio ambiente, inclusive é o secretário do ICLEI na América do Sul e está fazendo um trabalho também lá com a gente na SEMAR. Então, o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI da América do Sul desde 2016, possui doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, USP, economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Relações Internacionais pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas Gerais. Então, Rodrigo, a palavra está com você. Agora sim. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Funcionando? Estão me ouvindo?
Muito bem. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Vou fazê-lo na pessoa do secretário Felipe, mais extensivo aos outros organizadores, o PNUD, a BDE, os parceiros dessa conferência, mas em especial o governo do estado do Piauí. Cumprimentar os colegas de mesa e dizer que, na mesma linha do Gabriel, a ideia é dar algumas referências, bater um papo com vocês. Estou com uma colinha aqui para ilustrar... Onde que você aperta aqui, Rafael? É o grande? Agora sim, para ilustrar um pouco a nossa conversa. Eu quero começar fazendo referência à conjuntura internacional que nós estamos vivendo. O Gabriel fez referência aos ODS, mas a verdade é que nós experimentamos na década passada uma série de pactuações globais que significam uma tentativa do mundo ser mais assertivo na resolução dos seus desafios. Mas quais desafios, Rodrigo? Olha, são vários. Eles podem ser resumidos, talvez, em 3 grandes crises. A primeira crise da perda da biodiversidade. O mundo está experimentando uma supressão da natureza sem precedentes, que, obviamente, tem impactos sociais e econômicos também enormes. A segunda crise, a crise climática, que se materializa a partir do aquecimento global. Então, está aqui o Acordo de Paris de 2015, que representa essa tentativa de manter o aquecimento global em até 2 graus e, no máximo, tentativamente, 1,5 graus. E os ODS para referenciar 3 desses acordos. E esses acordos, então, são talvez um refinamento daquilo que foram, na primeira década dos anos 2000, os objetivos do milênio, né? E isso significa que a sociedade global está tentando fazer um grande processo de planejamento para ser mais assertiva na resolução dos seus problemas. E a terceira crise é a crise ética, porque embora hajam pactuações em que a maioria dos países é signatária, a dinâmica de implementação é muito mais lenta do que se esperava e nós ainda experimentamos uma deteriorização da ordem internacional. Nós temos hoje conflitos com as configurações muito parecidas com aqueles que a gente experimentou na metade do século passado com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, para resolver esses problemas, essas pactuações são fundamentais porque elas direcionam recursos, esforços e orientam a dinâmica de resolução das políticas públicas. E o que acontece? Quando a gente tem a saída, por exemplo, do governo dos Estados Unidos do Acordo de Paris, nós temos uma deteriorização dos recursos destinados aos fundos de ação climática, aos grandes fundos globais. Nós temos uma deteriorização de recursos que vão para os bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial. Nós temos uma deteriorização do ecossistema da cooperação como um todo, em especial na perspectiva orçamentária. E vocês observem aqui, essa curva diz respeito ao desafio de redução das emissões de gases do efeito estufa do ponto de vista global, que precisa fazer uma inflexão em 2030 para que a gente atinja o objetivo do Acordo de Paris em 2050. E se vocês verem a inflexão da curva que é necessária, nós já estamos em 2025, vocês vão entender que nós estamos realmente cada vez mais nos distanciando da possibilidade de realmente resolver o problema da crise climática, né? E aí, o que acontece? Nós temos cada vez mais as consequências do aquecimento global, que se materializam a partir dos eventos extremos da natureza. E para o drama de países como o Brasil e da região da América Latina, onde o nível de urbanização é mais de 80%, no Brasil chega a 84%, quase 85%, nós temos, obviamente, a eclosão desse fenômeno impactando as cidades. Então, nós temos que trabalhar tanto a parte da mitigação, que é a redução de emissões e a contenção do aquecimento global, como a parte da adaptação às mudanças climáticas, a resiliência dos territórios e a preparação para a resposta no momento em que nós tivermos, infelizmente, uma ocasião de intercorrência como essa. E a verdade é que todos esses processos causam
consequências dramáticas, como a perda de vidas, que é a principal delas, mas também prejuízos físicos, prejuízos na infraestrutura, prejuízos no tecido social. Para citar a tragédia do Rio Grande do Sul do ano passado, nós temos várias lojas do comércio extremamente local, das mais de 400 cidades implicadas naquela tragédia, que ainda estão fechadas, né? Então, isso tem consequências para o desemprego, para o gasto público com a assistência social, enfim, os impactos da crise climática, eles são transversais. E aí que entra o papel de organizações como o ICLEI, né? O ICLEI é uma organização global que tem 27 escritórios no mundo todo, atualmente sede na Alemanha. Eu dirijo o escritório do ICLEI para a América do Sul, que contempla um ecossistema com outros 3 escritórios. O escritório Brasil, que está também em São Paulo, junto com o regional, o escritório Colômbia e o escritório Argentina. A Colômbia olhando para a zona andina da América do Sul, a Argentina para o Cone Sul. A nossa estratégia sintetiza os ODS, catalisa essa dinâmica global de planejamento para a implementação de medidas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. E como associação, nós temos hoje na América do Sul quase 160 associados, muitos governos estaduais, como é o caso do governo do estado do Piauí, muitas cidades, como é o caso também da capital Teresina, uma concentração na região aqui muito grande ainda no Brasil, mas em franca expansão para outros países da região. O ICLEI representa o grupo de interesse dos governos subnacionais perante a Organização das Nações Unidas, especialmente perante aos secretariados das convenções. Então, na ECO 92, nós tivemos 3 grandes convenções: a que combate a desertificação, a da diversidade biológica e a do clima. E o ICLEI faz essa interlocução dos governos subnacionais com a ONU no âmbito dessas 3 convenções. A do clima é todo ano, a da biodiversidade e a da desertificação são a cada 2 anos. E aí, na hora que a gente fala em energia, nós poderíamos pegar diversos aspectos da perspectiva energética. Eu também escolhi os ODS. E eu trago aqui para vocês, e é realmente um exercício que poderia ser feito para qualquer nível de governo e transbordado com alguma adaptação para organizações privadas, para organizações do terceiro setor, eventualmente até universidades, que é entender as metas que estão debaixo de cada objetivo de desenvolvimento sustentável como exatamente a perspectiva do indicador. E aí nós vamos verificar que existe um grande desafio global relacionado ao acesso à energia. Muitas vezes é uma questão negligenciada. O termo internacional para isso é pobreza energética, né? Ao passo que a gente está discutindo a transição energética, a eficiência energética, a transição para fontes renováveis, nós temos também do outro lado da moeda muita gente no mundo que sequer tem acesso à energia, e isso é de fato um dos desafios que a gente precisa considerar na hora que a gente olha os indicadores. Os indicadores podem ser fluxos financeiros que estão trazendo investimentos em energias renováveis, pessoas que alcançam o uso de energias renováveis, cidades que têm também usado energias renováveis, combustíveis, como eu vou mostrar também a seguir. E aí, para mostrar uma dimensão possível para mensurar a questão da transição energética, eu preciso referenciar o trabalho que o Gabriel também destacou, mas que a gente está fazendo aqui em parceria com o secretário Felipe e com todo o governo do estado do Piauí, que é o trabalho de desenvolvimento da conformidade climática do estado. Essa é uma metodologia que o ICLEI desenvolveu e que está aplicando também em outros estados, como o Rio Grande do Sul, aplicou no estado de Minas Gerais, parcialmente em São Paulo e em várias cidades do Brasil e do mundo. A gente começa com um compromisso, o compromisso público da autoridade, no caso o governador Rafael Fonteles, assumindo de fato a sua responsabilidade voluntária em relação ao enfrentamento da crise climática. A gente traz os diagnósticos, notadamente no caso da mitigação, o inventário de emissões de gases do efeito estufa, no caso da adaptação, a análise de riscos
e vulnerabilidades climáticas que vão dar origem ao Plano de Ação Climática, que é a fase que a gente está aqui com o estado do Piauí. E depois a gente tem também o trabalho, a BDE está aqui fazendo seu encontro em paralelo, de estruturação dos projetos prioritários para implementar o Plano de Ação Climática. E aí, pessoal, o inventário de emissões de gases do efeito estufa é exatamente uma peça que traz também a medição em relação a cada setor e a sua contribuição para emissões de poluentes e dos gases que provocam aquecimento global. No caso do Piauí, nós estamos usando o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa, o CEEG. Se vocês olharem na internet, ele traz todo ano e de forma atualizada os dados do inventário nacional, desagregado por estado e também por município. Então a gente consegue enxergar quais são os municípios que mais emitem, não são as grandes cidades, são os municípios do norte, exatamente por causa da mudança do uso do solo e da questão do desmatamento. E depois a gente consegue segmentar por capitais, por região, para entender como é que funciona a dinâmica de emissões também do ponto de vista subnacional. Nós temos instituições parceiras do ICLEI, essa é uma iniciativa liderada pelo Observatório do Clima, notadamente o IEMA, o IMAFLORA e o IPAM. O que a gente tem, então, enquanto setores de emissões, não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, a gente trabalha em 5 setores quando olha a emissão de um território subnacional, um estado ou um município. Mudanças no uso da terra, a perspectiva agropecuária, a perspectiva de resíduos, processos industriais e energia. Eu quero mostrar para vocês aqui os dados gerais, eu não vou aprofundar, a gente compara aqui com o inventário do Brasil. No caso do Piauí, nós temos mudança do uso da terra e agropecuária com 80% dos componentes de emissões de gases do efeito estufa e energia com quase 11% dessas emissões. Isso começa a dar as pistas para que a gente comece a pensar na dinâmica do planejamento climático. Então, quando a gente pensa num estado, num município inteligente, está na moda falar em cidades inteligentes, nós estamos falando exatamente de um estado ou de um município que tem conhecimento dos seus indicadores, das informações sobre o seu território, que consegue dar transparência a essas informações, mas também de um jeito palatável para que a sociedade se aproprie e possa contribuir para a leitura desses dados e dessas informações. Então, também o Estado ou o município inteligente provê plataformas de diálogo com a sua sociedade local. Ela transversaliza a perspectiva de análise desses dados e de formulação e de execução de política pública, e ela preserva a integridade ética e a sua responsabilidade com a sua história, com as suas raízes, com a sua identidade e com aqueles compromissos globais que eu mencionei. Eu sei que o meu tempo já está avançando e eu quero apresentar os componentes das emissões do setor de energia para o estado do Piauí. Vocês vão entender, a partir desse gráfico, quem está aqui na mesa não vai ver, mas eu vou dizer para vocês que a energia associada ao setor de transportes é a grande vilã daqueles 11% das emissões aqui no estado do Piauí. Depois a energia associada a processos industriais, a agropecuária em segundo lugar e uso residencial em terceiro. Então, primeiro transportes, segundo a energia associada à agropecuária, terceiro a energia associada ao uso residencial. Isso significa que o Estado tem as pistas para reduzir as emissões no setor de energia. Não há como reduzir significativamente, secretário, as emissões no setor de energia aqui no Estado sem olhar para a perspectiva dos transportes. E aí nós vamos entender o transporte rodoviário como um dos grandes responsáveis por emissões. Então nós estamos falando da transversalidade da questão da energia em outros setores. Aqui não há como a gente não incidir na substituição de combustíveis. O diesel é quem abastece os nossos caminhões. Então, aumentar, por exemplo, o índice do etanol no biodiesel é uma medida que iria ajudar a reduzir emissões. Então, essa articulação entre a União, os estados e os municípios, e aí nos municípios nós estamos falando de frota de táxi, de corredores livres para transporte coletivo,
de eletrificação também do veículo particular, de possibilidades de alternativa para a mobilidade ativa, né? Caminhada, uso da bicicleta, como medidas que o Estado vai precisar incentivar, seja em articulação com a União, seja fomentando essa dinâmica nos seus municípios. Para terminar, eu tenho exemplos da Rede Clay. Nós estamos trabalhando não só no planejamento climático, mas também na ponta. Isso aqui é o Hospital da Mulher em Recife, onde a gente fez todo o trabalho de transição energética. A gente verificou toda a condição de energia do hospital e implementou uma microusina fotovoltaica. Fez esse trabalho junto com o planejamento climático, também na cidade de Belo Horizonte. Tem um projeto que nos permite hoje oferecer o mapa do caminho, em inglês o roadmap, para a transição energética em estados e em municípios, para que eles entendam a sua matriz de produção, no caso do estado, e de consumo, no caso da cidade, e as medidas necessárias para uma transição de curto, médio e especialmente longo prazo para 100% renováveis. A gente trabalha com o setor privado, esse é um projeto com a Google, em que a gente implementou em Curitiba, junto com o Senai, um painel de monitoramento da ação climática da cidade e também microusinas fotovoltaicas em comunidades muito pobres que sequer tinham iluminação nas suas ruas. E em Porto Alegre a gente trabalhou em escolas também com o mesmo conceito, mas incidindo na política pública municipal de educação, que agora prevê a instalação de biodigestores em todas as escolas municipais do município. Para finalizar mesmo, a COP30 na Amazônia. O Brasil acaba de lançar ontem, a Coalizão Global para Energias Renováveis, a GRA, e o Comitê Brasileiro para Energias Renováveis. A presidência da COP brasileira tem a transição energética justa como uma das prioridades para a conferência que vai acontecer em Belém, e eu tenho certeza que com a contribuição dos estados, como o estado do Piauí, com a participação de entidades como o ICLEI, nós vamos conseguir, de fato, incluir recursos para a implementação dessas medidas, fazendo a diferença na vida das pessoas, fazendo com que as empresas tenham possibilidades reais de promover na sua atividade industrial e econômica a transição energética e incidindo, de fato, na perspectiva de uso de energia renovável em todos os níveis da atuação humana. Muito obrigado. Pronto. Agradecer aqui ao Rodrigo Perpétuo pela belíssima palestra, parabenizá-lo, tocou em pontos muito importantes, que eu vou fazer um breve comentário aqui de 30 segundos a 1 minuto, mas antes aqui só cumprimentar a minha amiga aqui, Márcia, lá do Rio Grande do Norte, que ela que é presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, esteve muito tempo lá como presidente da Agência de Fomento do Piauí, tá? Muito feliz de ver você por aqui, tá bom? Eu vou comentar só um ponto aqui que o Rodrigo falou, que é extremamente importante, uma ação que a gente até fez na Agência de Fomento do Piauí, mas o que ele está falando aqui, nesse ponto final, onde ele tocou nessa questão da diminuição, né, do gás carbônico, onde o principal impacto vem do transporte, a curto prazo a gente tem que investir na mobilidade elétrica, né, principalmente aí, talvez nos ônibus da capital Teresina e outros locais. Lá na Agência de Fomento do Piauí, a gente criou uma linha no ano passado, onde a gente incentivava por meio de uma linha de crédito subsidiada, onde a taxa de juros era 0,5% ao mês, para os taxistas trocarem seu carro normal a combustão por carro elétrico. É claro que o recurso não foi tão grande, iniciamos lá com 10 veículos, mas já era uma ação que o Estado vinha fazendo. E um outro ponto, Rodrigo, que é muito importante, a gente tem hoje o agro ali no sul do Piauí, e tem um projeto, claro, a médio e longo prazo, que o governador está trabalhando, que é a questão da hidrovia do Parnaíba, onde vai escoar a produção lá para o porto, lá na cidade de Luiz Correia. Então, isso vai de encontro ao que você está falando em relação a reduzir a emissão de gás carbônico na principal atividade que tem gerado, que é o transporte. Tá? Então, já tem sido feito um trabalho. Mais uma vez, agradeço aqui a sua participação e também parceria nesse trabalho que a gente está fazendo do Plano de Ação Climática do Estado do Piauí. A gente vai ter, né, o recebimento aí amanhã, não vou falar o que é, mas de
já um produto desse compromisso que a gente tem com vocês, que tem nos ajudado muito, não só o Piauí, mas vários atores do Brasil e do mundo nessa questão de mudanças climáticas. Então, muito obrigado. Agora, vamos, por questão do tempo, passar a palavra para o João Paulo, que tem ampla experiência na área. Ele que é geógrafo, mestre em gestão e ordenamento territorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em geografia humana pela USP, professor adjunto da UESP, membro da REAP, que é a Rede Ambiental do Piauí, e do GETIE, que é o Grupo de Estudo e de Trabalho sobre os Impactos das Energias Renováveis. Então, João Paulo, passo a palavra a você. Não vou fazer. Bom dia a todas e todos. Para mim é um prazer estar aqui. Agradecer aos organizadores pelo convite. Bom, a minha tarefa aqui, né, sob o ponto de vista da academia e também do grupo de estudos de impacto sobre as energias renováveis, né, esse grupo é sobretudo um grupo multidisciplinar, né, que articula pesquisadores, articula acadêmicos, articula jornalistas, ativistas de movimentos sociais. Então é um grupo, sobretudo, focado para entender e compreender os impactos socioambientais das energias renováveis e também do hidrogênio verde. Eu vou pedir licença para tirar aqui, que está muito chiado, até para ouvir dificulta. Bom, então, assim, o meu olhar, ele vai muito a partir, portanto, de elementos que não são visibilizados nos indicadores, né? Inclusive, para nós que somos muito vinculados às comunidades que estão sofrendo os impactos dos grandes empreendimentos, né? Fica um pouco difícil a gente identificar quais os reais indicadores que podem, de fato, ser fidedignos, né, às realidades que a gente tem testemunhado ao longo do Piauí e, sobretudo, do Nordeste como um todo, né? A REAP, que é a Rede Ambiental do Piauí, ela também faz parte do coletivo Nordeste Potência, que é um coletivo que agrega uma constelação de organizações sociais, coletivos, movimentos sociais que trabalham por todo o Nordeste e tem tentado criar, portanto, um conjunto de salvaguardas socioambientais, né, para incidir sobre as políticas públicas, orientar as políticas públicas, que geralmente têm sido muito deficientes, né, no sentido de criar essas salvaguardas às populações impactadas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que refletir, sobretudo, sobre os critérios que a gente utiliza para formalizar, elaborar, construir os indicadores, né? Em primeiro lugar, quando a gente está numa mesa trabalhando com métricas para pensar e refletir sobre a transição energética, a gente tem que, em primeiro lugar, considerar: a gente está, de fato, passando por uma transição energética? A gente sabe que não. A gente está passando por uma adição energética, né? A gente não reduziu o consumo de combustíveis fósseis, a gente está aumentando o consumo de combustíveis fósseis. Então, no caso, a geração por energia solar, eólica, biocombustíveis, biomassa, todos eles estão dando um adendo ao total de energia gerada, né? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto no caso da demanda nacional brasileira e toda a oferta que se planeja expandir, né? Se a gente entra, por exemplo, no SIGA, que é o Sistema de Informações sobre Geração de Energia da ANEEL, a gente observa que há um planejamento de multiplicação da oferta de energia no Brasil, né? Se a gente olha, por exemplo, no estado do Piauí, a gente tem em torno aí de 6,8 gigawatts de energia gerada, né, de potência gerada, e o planejamento é para a gente expandir a mais de 20 gigawatts até 2030. Então, como que a gente vai multiplicar, né, em quase 4 vezes o potencial gerado do Piauí para que tipo de demanda, né? Então, nós da academia, sobretudo na discussão no âmbito energético, a gente tem que partir de duas questões orientadoras que são muito básicas. A gente vai produzir e ampliar a oferta de energia para quê e para quem, né? Esse é um fato básico.
Porque se a gente está observando que não estamos passando por uma transição, mas estamos, na verdade, passando por uma adição de energia, essa adição ela serve a prover o quê, de fato? Né? E observando na paisagem a forte demanda que tem chegado, sobretudo de fora para dentro no Brasil, ou seja, a ampliação da oferta de energia no Brasil, ela não parte de um projeto de desenvolvimento nacional, ela parte, sobretudo, de um projeto fragmentado entre os estados para atender uma demanda que vem de fora, que é, sobretudo, hidrogênio verde e data center. Né? E aí a gente tem que se perguntar, esses projetos que vêm de fora, de capitais internacionais, que demandam muita energia, como o hidrogênio verde e data centers, eles servem ao desenvolvimento nacional, eles servem à complexificação da nossa economia, ou são somente novas facetas de reprimarização da nossa economia? Porque no caso do hidrogênio verde, os eletrolisadores serão importados. Né? A Europa já se dedica há mais de 15 anos no aperfeiçoamento dos eletrolisadores, a China, idem. Então não será o Brasil que vai chegar agora e vai começar a produzir essa tecnologia com competitividade de preços e eficiência energética. Segundo ponto, os data centers, sobretudo movidos, né, por interesses de big techs, eles não vão alocar aqui a rentabilidade desses serviços complexos ofertados, sobretudo, por inteligência artificial. A inteligência artificial provida por grandes fontes, né, grandes empresas, elas, sobretudo, vão alocar os seus serviços complexos nas matrizes, não vai ser no Brasil. Então, o Brasil, no caso, está sendo engajado muito mais por um discurso, na minha leitura, um canto de sereia, né, de que nós vamos ampliar o nosso neo-industrialismo, né, verde, como tem muito sido propagado, por via dos data centers e do hidrogênio verde. Eu não acredito nessa hipótese. Essa hipótese até agora não se comprovou, sobretudo em países que já se engajaram nessa produção, estão se engajando, como, por exemplo, o Chile, como, por exemplo, a Namíbia. Então, todos eles são países que estão sendo convocados muito mais por capitais estrangeiros para mobilizar um aparato de geração de energia renovável extremamente gigantesco. Por exemplo, a produção de hidrogênio verde que vai ser alocado em Parnaíba, no Piauí, vai consumir 5 vezes o que o estado inteiro do Piauí consome de energia num único ponto do território. Então, quando a gente pensa qual vai ser o aparato de geração de energia solar e eólica para, vamos dizer assim, dar suporte a essa demanda energética, isso vem de forma ambientalmente justa e socialmente sustentável? Não, não é isso que a gente tem testemunhado. Então, nessa leitura, a gente tem que se perguntar até que ponto os indicadores eles têm um fundamento epistemológico, um fundamento lógico de construção dos seus critérios, de fato, bem fundamentados. Né? Por exemplo, o próprio fato da gente usar o termo energia limpa, energia renovável, já vamos dizer assim, não se sustenta teoricamente. Né? Se a gente for pensar que para cada torre eólica você precisa de 40 caminhões de cimento para dar sustentação da base de fundação de uma torre, esses 40 caminhões de cimento entram na conta dos gases de emissão de efeito estufa? Não entram. A mineração de terras raras para fazer os aerogeradores, as placas solares, entra na conta dos gases de efeito estufa? Não entram. Né? Então, eu me pergunto se a gente está construindo muito mais um discurso que fetichiza a realidade, mistifica, falsifica a realidade, do que propriamente está criando um discurso que representa adequadamente o fenômeno que a gente tem observado de mudanças climáticas, aquecimento global, e quais as reais alternativas que a gente pode produzir para isso. Né? Geração em alta escala de energia solar centralizada é um modelo adequado, por exemplo, projetos de renováveis solar, chegando no Piauí, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, no Ceará, com escala de 2.000 hectares. 2.000 hectares que estão sendo assentados em área de vegetação.
floresta secundária avançada. Então a gente está desmatando o cerrado, a caatinga, a mata dos cocais, sob o discurso da sustentabilidade da transição energética. Então suprimindo vegetação, geralmente desterritorializando comunidades, né, sobre esse discurso. Então eu acho que a gente tem que se perguntar, sem dúvida nenhuma, que indicadores são positivos para a gente pensar o monitoramento das políticas públicas, para a gente pensar e avaliar os impactos desses empreendimentos e se o país está caminhando para um sentido correto. Mas, em certa medida, a gente tem que reavaliar os fundamentos anteriores, as premissas que estão fundamentando as nossas apostas, né? Então, por exemplo, como eu estou muito em campo o tempo todo, entrevistando famílias que são impactadas por esses empreendimentos, entrevistando pesquisadores, né? O que a gente tem observado é que os processos de licenciamento são extremamente falhos, né? Então, portanto, existe legislação, existe, enquanto a gente não sabe se o PL da devastação vai ser aprovado no Congresso, né? Então, portanto, vai dar maior permissibilidade aos impactos socioambientais que estão sendo grotescos, né, sob o ponto de vista nacional. Então, a gente está abrindo, de fato, todos os constrangimentos legais para a gente ter uma real avaliação desses impactos. Então, a gente está liberalizando as leis para facilitar o agronegócio, as energias renováveis, a mineração, o hidrogênio verde, os data centers. E isso vem, obviamente, não sejamos ingênuos, por uma pressão estrangeira, internacional, né? Então, nós, enquanto brasileiros, enquanto nordestinos, piauienses, temos que refletir, de fato, se o processo de transição energética está servindo ao benefício do nosso ambiente e da nossa população, né? No caso, por exemplo, de Brasileira, que é um município que recebeu um empreendimento de 2.000 hectares, né? Eu vou usar isso como um exemplo, para não estender muito minha fala, mas um exemplo paradigmático, né? Geralmente, os impactos das mudanças climáticas são pensados, sobretudo, pela lógica do carbono, emissão de carbono. Como se só isso fosse o único aspecto importante para se entender as mudanças climáticas, né? Então, isso é um reducionismo absurdo. Por quê? Muito tem se discutido que o aquecimento da superfície terrestre não se dá somente por emissão atmosférica desses gases. Se você elimina, por exemplo, a superfície vegetal e substitui por placas, o que está acontecendo? Você está mudando o albedo, né? Ou seja, a capacidade da superfície terrestre de refletir de volta o calor absorvido pela radiação solar. Então, as placas solares, elas são escuras. Se você implanta um projeto de 2.000 hectares e substitui a cobertura vegetal por uma placa escura, você gera o que hoje muitos pesquisadores estão discutindo, uma ilha de calor fotovoltaica, né? Ou seja, a ilha de calor, que é um fenômeno atmosférico das cidades, né, que geralmente é de escala local, agora a gente está observando o fenômeno da ilha de calor produzido por grandes empreendimentos de painéis solares. Então, por exemplo, em Brasileira, aumentou-se 4 graus à noite a temperatura do município, em função de 2.000 hectares de placa. Agora eu pergunto a vocês, é só em Brasileira que está sendo implantado grandes empreendimentos? Não. A gente tem a previsão no Piauí, até 2050, para mais de 400 empreendimentos. Então, não vai ser só uma ilha de calor local, né? Se a gente for somar todos os empreendimentos solares que estão sendo produzidos no Nordeste, para atender uma demanda absolutamente ciclópica, né, de data centers e hidrogênio verde, eu me pergunto, esse efeito vai ser local ou regional? E aí a gente vai sofrer impactos de aquecimento na escala regional para atender um discurso de descarbonização que vem de fora para dentro, né? Então, essas são algumas provocações que eu deixo a vocês, né? Inclusive, por exemplo, a população rural que vivia em torno do empreendimento
ela sofreu a destruição do seu modo de vida, né? Ou seja, você elimina a cobertura vegetal de 2.000 hectares, chove, isso vai levar uma enxurrada, né? Porque aqui no Piauí a gente tem um regime de chuvas estacional muito contrastante. A gente pode ter chuvas de 100 milímetros num dia no período das chuvas e ficar 5 meses sem chover, né? Então, quando cai uma chuva torrencial numa superfície desnuda de solo, obviamente que você vai ter o escoamento erosivo em grande escala e isso vai seguir para a área das comunidades. Então, a comunidade teve seus açudes soterrados, suas áreas de plantio soterradas, seus poços artesianos soterrados. Aí, se a gente sai de Brasileira e vai para Rio Grande do Norte, é a mesma coisa que acontece. Vai para a Bahia, é a mesma coisa. Então, assim, a visão de sobrevoo panorâmica de quem realmente não tem vínculo com stakeholders, com investidores, com o governo, ou seja, quem é da academia ou dos movimentos sociais, que tem independência para analisar e observar esse fenômeno, de modo geral, o que se chama de transição energética é um processo vasto de injustiça ambiental que a gente tem observado em vários territórios, em todos os estados, né? Então, a gente tem que se perguntar como que a gente pode construir indicadores que, de fato, representem essa realidade, né? É só coisa ruim? Não, né? A gente pode dizer, bom, o aumento desses empreendimentos tem também implicado em aumento da arrecadação municipal via ISS, né? A questão é, quais indicadores que analisam se a arrecadação de ISS tem, de fato, produzido melhoria do bem-estar de vida da população local, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, os diferentes empreendimentos que estão sendo implantados no estado do Piauí, né, e Alhures em outros estados, né, eles são acompanhados de uma estratégia coordenada de desenvolvimento? Ou eles são meramente empreendimentos que são protagonizados ao sabor dos investidores privados, que têm uma relação fragmentada entre si, atomizada entre si, e, portanto, não tem uma estratégia coordenada, articulada de pensar essa geração de energia com um desenvolvimento e complexificação da economia. Eu não vejo isso. O que a gente vê é somente o aumento da oferta de energia aplicada a esses novos grandes centros demandadores, que é o hidrogênio verde, que é uma forma de portabilizar a nossa energia renovável para a Europa, né? E os data centers, que é uma forma também de externalizar os custos socioambientais que demandam grande quantidade de água e energia para a periferia e os serviços complexos ficam no norte. Então, para nós, é um reforço de uma relação centro-periferia, é um reforço de uma relação, vamos dizer assim, de intercâmbio ecologicamente desigual, de colonialismo verde, né, de subdesenvolvimento. Eu peço perdão se eu fui muito franco nas minhas palavras, mas aqui eu quis explorar também esse outro lado, que geralmente é invisibilizado, né, das externalidades desse processo, e agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Pronto. Agradeço aqui ao João Paulo pelas suas falas, extremamente importantes também. Esse debate ele tem que ser construído por todos e, com certeza, contribui aqui para que a gente possa analisar todos esses fatos, tanto do ponto de vista dos investimentos, do licenciamento, mas também dos impactos socioeconômicos e ambientais que são tratados nessa parte de transição energética. Nós já temos o nosso tempo aqui um pouco no limite. A gente tinha aqui algumas perguntas, mas a gente vai priorizar a participação aqui da população, das pessoas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levante a mão. A gente tem aqui ou para o Rodrigo Perpétuo, do ICLEI, ou para o Gabriel, ou então para o João Paulo. A gente deixa primeiro com vocês. A gente ainda tem aproximadamente 10 minutos para a gente poder fazer as perguntas e ter as respostas. Quem tem interesse? Pronto. Vamos
ser só breve na pergunta, por favor, para a gente poder contemplar o máximo de pessoas. Estão me ouvindo? Eu sou Sim. Luiz Carlos, sou estudante da UFP e faço técnica em agropecuária. Então, eu fiz algumas anotações, começando pelo Gabriel, e pegou o amigo aqui, o Rodrigo, e também o professor. O que acontece é que existe um sistema que facilita bastante todo esse processo, desde dados, que é necessário, assim como aplicações de políticas públicas, que é o próprio Causal, né, que é um sistema, uma fintech. E por que não está ainda utilizando? Né? O Piauí está querendo avançar, mas avançar a que preço? A que custo? Só produzir? Só ser um berço de produção de energia? É a minha pergunta. A gente vai produzir para quem? Né? Então, a gente tem que produzir de forma certa e correta. Já que a gente tem aí ODS como base, por que não começar correto? A gente está avançando, quer ficar rico, quer ser um país, sair da pobreza, quer se destacar, mas a que preço? Né? Se a gente tem dados e a gente precisa melhorar isso tudo. Vamos pegar mais perguntas, né? E depois a gente... Bom dia a todos. Sou Marcos Cavalcante, professor do Instituto Federal do Piauí, doutorando, né, em administração na Universidade Federal do Ceará. E tenho estudado, né, ao longo desses últimos anos também esse movimento da transição energética. E no nosso estudo a gente tem tentado desenvolver, né, um sistema de indicadores, né, que busca medir essa transição energética justa, baseado, né, em algumas teorias, como o trilema energético. E a grande questão que a gente tem debatido lá na UFC, também junto, né, a pessoas que têm contribuído com esse nosso projeto, que é financiado pelo CNPq, realmente de que forma que a gente consegue medir, né, essa transição energética, né? Como é que a gente consegue chegar também nas comunidades que estão sendo impactadas e de que forma realmente que a gente pode usar, por exemplo, os estados, né, a trazer dados que a gente consiga realmente medir isso. E qual o movimento em si que o estado do Piauí, por exemplo, está fazendo junto com os outros estados para que a gente possa realmente ter essa realidade e mostrar esse nível de transparência para a sociedade, que hoje, infelizmente, a gente não consegue. A gente tem trabalhado nesses últimos anos e a gente não tem conseguido realmente captar essa realidade que a gente vê que acontece realmente lá na comunidade, onde o projeto está sendo implementado, onde as coisas realmente acontecem. E a gente tenta desenvolver um sistema de nível subnacional, mas a gente vê que muitas vezes uma das dimensões que a gente trabalha, que é a dimensão ambiental, a gente não consegue. A gente consegue ter talvez uma visão mais realística, por exemplo, da equidade energética, da segurança energética, mas quando a gente chega na questão ambiental, muitas vezes a gente não consegue ver isso. E muitas vezes isso é o que pode ou não, né, intervir na questão, por exemplo, de um investimento. Né? Infelizmente, é essa a minha colocação, mas também fica uma pergunta, principalmente, por que o estado do Piauí está fazendo de movimento junto aos estados brasileiros, para que a gente consiga trazer realmente e ter mais dados, né, para a gente poder medir essa transição energética. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria fazer a pergunta para o Gabriel, né? Pode ser para ele. Eu sou Claudimar, funcionário da Abadesp e vereador de Rio Grande do Piauí. Né? Então, a pergunta aqui voltada, né, mais para os agrossistemas. Né? Eu queria saber se vocês têm algum trabalho voltado que utilizam indicadores de sustentabilidade em agrossistemas. Né? Essa é a minha pergunta. Mais alguém? Eu vou começar então. Claudimar, a plataforma da Causal ela é bem flexível. Então, com a ajuda de organizações como o ICLEI, universidades, os dados vão ser gerados. Né? E aí, com base nesses dados, a gente consegue criar indicadores, uma visualização desses dados e um painel para acompanhamento dele. Então, a plataforma é super flexível. A verdade é que ela nem necessariamente precisaria ser usada só para questão climática. Ela poderia ser usada para a gestão do município como um todo, mas o foco climático é uma preocupação dos fundadores da organização em querer apoiar
planeta e as cidades a fazerem essa transição. E aí, voltando à pergunta ali do Luiz, eu acho que o secretário Felipe já tocou um pouco, né, nesse problema da falta de estruturação do município, falta de capacidade técnica do município, e o próprio natureza do pacto federativo, que acaba deixando o município desproporcionalmente desprivilegiado na distribuição dos recursos em relação ao Estado e ao governo federal. O governo federal é o que é mais estruturante, é o que tem mais capacidade, disparado, e é ele que precisa dar o tom também, né? Então, quando a gente tem no governo federal um governo que é negacionista do clima, como a gente teve alguns anos atrás, né, o Estado perde essa capacidade, porque tudo que corresponde a climático, que é possível de ser barrado, vai ser barrado. Aí as cidades, os municípios, os prefeitos, os governadores não vão querer se indispor com quem está no governo federal naquele momento. E aí tudo que é de clima parece que congela, né? Se a gente tivesse municípios, estados um pouco mais fortalecidos, talvez a gente pudesse observar, como a gente observou nos Estados Unidos, o surgimento não, mas o fortalecimento de estados subnacionais, né, de poder, como os estados, municípios. Quando o Trump ganhou lá nos Estados Unidos a primeira vez, a gente viu, por exemplo, a cidade de Nova York se tornando uma liderança global no debate sobre o clima. Isso é um limitante muito grande para a gente pela falta de recurso, pela falta de capacidade técnica para fazer essa gestão. Não adianta a gente ter indicadores, dados, bons planos, se a gente não tem uma equipe local com capacidade técnica para utilizar isso. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa construir, reconstruir e fortalecer nos municípios, principalmente, para ficar também menos sujeito a essas mudanças políticas que acontecem no nível federal, que podem acabar sabotando trabalhos municipais, estaduais também, que acabam sendo muito dependentes de repasses federais. Acho que encerro por aqui minha colaboração. Muito bem. Bom, alguns comentários, né? No caso da perspectiva dos sistemas agroflorestais ou agroecossistemas, o ICLEI tem uma linha de trabalho que apoia municípios e estados na sua política pública de segurança alimentar ou nas dinâmicas de constituição de sistemas alimentares integrados. A gente tem uma parceria com o Instituto Comida do Amanhã, um laboratório que chama LUPA, com 2 P's, Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. E a gente trouxe um exercício para dentro do LUPA de trazer alternativas para prover energias para hortas urbanas, para cultivos da agricultura familiar e tentar também ter mais sustentabilidade nesse tipo de processo, né? Acho que as perguntas que estão postas aqui pelo Cavalcante e também pelo Luiz, combinam muito com as provocações que o João Paulo trouxe, né? A que preço? Quais os indicadores mais adequados? Nós estamos respondendo a que interesses? E acho que isso faz parte também do processo de construção de uma autonomia nacional, de uma perspectiva de empoderamento da sociedade civil que bate lá no Senado, né? O que nós vimos essa semana que passou foi exatamente uma agudez da falência do respeito à sociedade ao desmantelar a dinâmica de licenciamento ambiental que está posta. Porque no processo posto pela legislação, toda a escuta e toda a justificativa para esse tipo de empreendimento deveria estar ali e deveria provocar esse tipo de reflexão. Então, acho que nós temos todos um dever cívico de monitorar os deputados nos quais nós votamos e nos quais nós não votamos, participar de grupos de pressão, de grupos de incidência, para frear esse desmonte ambiental que está em curso. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente não é para celebrar, é para lembrar exatamente da crise ecológica pela qual a humanidade vem passando. E nada melhor do que a participação cívica, do que o engajamento cívico e do que a reflexão acadêmica e social para induzir melhores políticas públicas e melhor atuação política dos nossos representantes. Bom, eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu acredito que a gente precisa, de alguma forma,
articular a atuação estadual, né, dentro de alguns critérios que possam montar, portanto, indicadores mais sensíveis, né? E, obviamente, isso vem com uma parceria com os municípios. O problema é que, obviamente, isso esbarra, né, vamos dizer assim, em interesses municipais que estão intimamente articulados também com a estrutura fundiária, né? Ou seja, é impossível a gente pensar essa expansão da geração de renováveis desvinculando isso da histórica formação da nossa estrutura fundiária, né? Ou seja, a gente já tem dados, né, demonstrando que prefeituras que já têm a informação privilegiada de que vão chegar empreendimentos, então isso já deflagra um quadro de grilagem da terra entre, vamos dizer assim, grupos sociais já de histórico poder na região, né? Então eles vão saber, vai chegar uma grande empresa multinacional que vai fazer a implantação de, sei lá, 70 turbinas eólicas. Então, onde a turbina for implantada, eles vão pagar mensalmente um valor. Se você tem, por exemplo, cada turbina varia, né? Mas vão pagar R$3.000 para cada localidade onde a turbina for implementada. Se você tem 50 turbinas na sua fazenda, portanto, você vai ter 150 mil por mês na sua fazenda sem fazer nada. Então, obviamente que quem já tem essa informação de novos empreendimentos chegando, isso já deflagra um quadro de disputa pela terra e de grilagem pela terra. Isso a gente já está testemunhando em vários lugares, né? E a gente sabe que no Nordeste, no Brasil, a estrutura de formação da propriedade da terra é extremamente concentrada. Então, onde vai ser implementado esses empreendimentos, o arrendador vai ser provavelmente um grande proprietário de terra. Então, já a renda gerada por isso é pouco distribuída. Então, a outra via que ela poderia gerar mais efeito distributivo, uma justiça distributiva em relação a esses empreendimentos, seria por meio do município, né? Pela arrecadação de ISS e a arrecadação indireta de ICMS, né? A questão é que a gente não tem visto, eu espero que veja, um movimento mais articulado, seja de consórcio entre municípios, né, que pensem articuladamente esse plus, esse aumento da arrecadação e como que isso pode gerar, vamos dizer assim, uma potência para a construção de um desenvolvimento socioambiental, seja de um município ou de uma coleção de municípios, né? Então eu penso que o caminho tem que ser um pouco a partir dessa articulação de forças. Agora, os constrangimentos, as constrições a nível político, né, dos múltiplos interesses, dos currais eleitorais, do coronelismo, das diferentes marcas que a gente tem na formação do Brasil, que são vívidas até hoje, né, na administração política municipal principalmente, é uma barreira, né? Então eu penso que o governo do Estado, ele poderia ser um protagonista no sentido de estimular, né, efeitos reais que esses empreendimentos podem gerar para as populações locais. Ou seja, o Piauí ser uma vitrine para o Brasil que poderia, de fato, demonstrar como que esses empreendimentos podem gerar alguma consequência positiva a nível socioambiental. Isso, por enquanto, eu não vejo, né, e gostaria muito de ver. Então, essa é uma provocação que eu faço tanto ao secretário, tanto ao governador, né, no sentido de que o Piauí tem uma vantagem comparativa gigantesca, está no cinturão solar brasileiro, tem amplas, vamos dizer assim, potencial eólico do estado é gigantesco, mas a gente precisa pensar esse potencial natural do Piauí articulado, de fato, com o desenvolvimento socioambiental da sua população. Por enquanto, a gente está vendo que esses empreendimentos estão sendo derivados mais para um benefício privado, exclusivo, de alguns, né? Sobretudo por uma via, vamos dizer assim, de uma administração favorável às velhas oligarquias regionais, né? Então a gente precisa romper com isso para, de fato, democratizar e dar vazão ao potencial positivo que esses empreendimentos podem ter. Então vamos lá para a minha fala final.
respondendo um pouco aqui das perguntas que foram feitas, tá? Apesar de eu ser mediador, mas não vou me curvar das respostas, tá bom? É o seguinte, o que é que a gente faz hoje lá na SEMAR em termos de controle? A gente faz um controle mais de forma geral, por exemplo, do que está tendo de desmatamento, e focando principalmente no desmatamento legal, e a gente vem reduzindo esses números. A questão também de combate a incêndios, preparação de brigadistas, focando de uma forma, como eu falei, aí, um pouco mais geral. O que é que a gente tem em relação aos empreendimentos? E aí, depois que eu estou lá na SEMAR, com 2 meses, eu só tive um empreendimento que teve ali uma audiência pública, que teve com a participação popular, que é o que eu tenho acompanhado nesse momento. E o que há de mais reclamação, claro, além um pouco do ponto de vista ambiental, é a questão da própria população, com razão, reclamar que há um desenvolvimento para um determinado grupo e que é levado, por exemplo, a energia, como já falaram aqui, para outro estado, outro país, mas que eles não veem aquele desenvolvimento para eles, que é o que a gente tem buscado em alinhamento com a Secretaria de Planejamento e com a Secretaria de Relações Sociais, que cuida um pouco dessa parte da participação social, das comunidades sociais, de que esses investimentos também cheguem a eles. Claro que essa audiência pública que teve, ainda não tivemos o investimento em si, a parte da compensação ambiental, que pode ser retornado para essa população, mas que a gente vem conversando com eles, inclusive montamos um grupo de trabalho para esse projeto específico, para visitar as comunidades, inclusive eu vou para a gente ver como é que a gente pode também levar o desenvolvimento para esse grupo. Então, é o que a gente tem feito. Essa parte de participação social das comunidades é um pouco mais a parte da própria Secretaria de Relações Sociais, que a gente tem feito aí um trabalho integrado entre todos. Um pouco também do outro trabalho que a gente tem feito, que é essa questão da consultoria do ICLEI, que a gente vai ter um produto entregue amanhã em setembro, era para ser em agosto, me falaram, mas vai ser em setembro, que é o Plano de Ação Climática. A gente vai fazer um trabalho também para intensificar isso com os municípios, para que a gente possa ir, esqueci de falar também, a gente também tem monitorado a questão dos efeitos gases estufas, né, para a gente verificar qual está sendo o impacto. Mas a gente precisa muito também dos municípios. E aí um dos produtos que o próprio Rodrigo falou, que é Roadmap, não é isso? Que é o que a gente quer fazer um trabalho, tem uma parte lá do governo federal que quer, nós queremos, e temos que induzir isso aos municípios para a gente saber realmente qual é o impacto, por exemplo, do efeito de gás de estufa, e claro, parte social, fica aí a SEMAR com a SERES, que é a Secretaria de Relações Sociais, mas também ver esse impacto da questão. Esse investimento que está tendo a transição energética, qual o impacto ambiental que ele está tendo. E a gente tem que verificar tanto com as comunidades, também com essa questão dos efeitos de gases de estufa. Então, é um pouco do que a gente está fazendo. Claro que, ouvindo aqui, a gente vai buscar outras medidas para poder ter isso mais claro, até porque a gente gosta também de trabalhar com dados e é importante a gente ser transparente com isso, não só do ponto de vista de investimento, mas também do ponto que foi trabalhado muito aqui, não só o econômico, mas tem que ter também o cuidado ambiental e o cuidado social. Beleza? Tá bom? E eu fico à disposição, mas só deixando agora as minhas palavras finais. Com estas valiosas contribuições, encerramos aqui o nosso painel, com a convicção de que o caminho para um futuro energético mais sustentável passa pela colaboração entre os setores, pela inovação comprometida com o meio ambiente e pela valorização de soluções regionais com impacto global. Agradeço mais uma vez aos nossos painelistas aqui, onde agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Gabriel e também ao João Paulo, tá, pela participação. Todos foram muito importantes nas suas falas, pela experiência das reflexões apresentadas, ao público aqui pela participação também atento e à organização do Brasil Energy Conference 2025 por proporcionar este espaço de construção coletiva. Seguimos juntos na missão de transformar os desafios energéticos em oportunidade de desenvolvimento verde e inclusivo, que é o que foi muito falado aqui. Tá? Muito obrigado e um excelente evento a todos.